Salve Maria, continuação do vídeo do Juan Oliveira esfarelando o dogma da virgindade perpétua de Maria. Acabou o dogma aqui, cara. Católico, esquece o dogma da virgindade perpétua de Maria, que o Juan Oliveira destruiu. Certo? Vamos ver aqui, continuação, né? Nesse vídeo vamos esfarelar o dogma da virgindade perpétua. Vamos fazer aqui uma refutação definitiva a esse dogma, né? Então, gente, vamos lá. Então, como diz o nosso professor André Luiz, acabou o dogma. Juan Oliveira destruiu o dogma da virgindade perpétua de Maria, na escritura. Vamos ver mesmo, se é isso mesmo, né? Eu vou começar com o texto de Mateus capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte, né? Eu vou colocar aqui para vocês. E José não... Uma observação, São Mateus usava a Septuaginta, ele está a todo momento citando a tradução Septuaginta, que os apóstolos usavam essa versão, não versão hebraica, cano hebraico, não, ele usava a LXX, a Bíblia dos 70, Septuaginta, certo? Todo momento ele está citando a Septuaginta. Não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Depois eu vou comentar sobre esse conheceu, mas vamos focar aqui primeiro no até que, né? Esse até que é uma conjunção subordinativa temporal, ou seja, é uma condição subordinada ao tempo. Qual que era a condição? O tempo de gravidez de Jesus. Após terminar esse tempo, José poderia tocar sexualmente em Maria, né? Agora uma observação, doutor. Me mostra um versículo bíblico que São José conheceu. Que São José tirou a virgindade perpétua da Virgem Maria. Esse até que não prova nada. Porque em 1 Samuel 6,23 diz ali. Tem esse termo, até que a morte da esposa do profeta ou do rei Davi não poderia ter filho. Depois de sua morte, ela deu à luz. Esse até que o doutor protestante Milqueias, né? Só, 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, né? 6, 23, ó. E Milca, filha de Saul, não teve mais filho até o dia de sua morte, ó. Esse até, então, se for ver essa visão desse doutor, então, a esposa do rei Davi morreu, ela teve filhos depois de morta. Mateus 28, 20 também tem esse termo. Olha só. Mateus 28, 20, ó. Ensinar e observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ó. Olha só. Ao termo até. Eis que estou convosco até. É simples, pô. Esse termo até, etc., como vai dizer aqui, os pais da igreja já refutou aqui os hereges, como o doutor Oliveira, né? É só. Vamos aqui, ó. Os pais da igreja interpretaram Mateus 1,25 predominantemente como uma defesa virginal perpétua de Maria, refutando a ideia de que o termo até o que eos no grego, né? Não hebraico, porque os apóstolos usavam o grego, versão Septuaginta, certo? Implica que uma mudança de comportamento após o nascimento de Jesus, ó. São Jerônimo já combateu toda essa tese, todo esse pensamento dos protestantes. Esse até que São Jerônimo combateu já, ó. O Euvídio, né, ó. A interpretação de até que, ó, o São Jerônimo, em sua obra contra Euvídio, em 383, ADC argumentou que na linguagem bíblica até que frequentemente indica o que aconteceu no passado
sem afirmar nada sobre o futuro. Olha só, ele cita exemplos como, segundo Samuel 6:13, Milca não teve filhos até o dia de sua morte, para mostrar que o texto fica apenas em garantia que Jesus foi concebido sem intervenção humana. Olha só, significado primogênito. Os pais da igreja, como São Crisóstomo e Agostinho, explica que primogênito é um termo legal que designa aquele que abre o ventre, independentemente de haver irmãos subsequentes. Testemunho de unanimidade, ó, com a exerção de Tertuliano. Ó quem eu estou citando. Monstros da fé católica, doutores que combateram essa falância desses protestantes, como você vê esse doutor João Oliveira. Olha só, Tertuliano, que possuía uma visão minoritária e heterodoxa, a maioria dos pais da igreja do século III e século IV, incluindo Santo Inácio de Antioquia e São João Damasceno, afirma que Maria permaneceu virgem antes, durante, após o parto. Então já poderia encerrar o vídeo aqui agora. Olha só, olha a malícia, irmãos católicos, desses protestantes. Fundamento, espírito da besta, Apocalipse 13, que 5 e 6 irá difamar os habitantes da terra e os habitantes do céu. Olha só que interessante. Você pega aqui, ó. Olha só, ele vai citar aqui em 1 Coríntios também para... os católicos citam 1 Coríntios 1:25. Olha só. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Olha só. Esse até eles querem manobrar, eles querem. Então, beleza. Cristo colocou o inimigo a teus pés. Então, o seu reinado acabou? É uma dúvida. É outra coisa. 1 Coríntios, ó, eles dizem que Maria teve filhos, filhas, etc. Que ele vai citar ali em Mateus 13:55. Vai citar Colossenses 4:10. Em 1 Coríntios 9:5. Vai citar vários versículos, mas não prova nada, pô. Por quê? Ó, uma prova convincente de escritura, somente a escritura, não vou citar nem a tradição dos pais, como eu citei aqui, para mostrar para vocês que é vergonhoso o que vocês passam, querendo degrinir a igreja, vocês passam vergonha. Infelizmente, só, 1 Coríntios 15, é o mesmo texto que você usou 1 Coríntios 15:25. Por que você não usa 1 Coríntios 15, ó? 5, apareceu a Cefa em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, ó. De uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos, ó. Apareceu mais de 500 irmãos. Esses irmãos aqui são o quê, meu irmão? São os adelfos. São os filhos do seio da amada igreja, tendo Maria por mãe. Esses filhos aqui é do seio materno da igreja. Porque o único filho primogênito, Lucas 1:2-27, em Zacarias 10:12, deixa eu ver se é isso mesmo, ou Romanos 8:29, Zacarias 10, não, 12:10, ó. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e depressa. Eles voltarão como seus olhos para mim, farão lamentações sobre aqueles que transpassaram, como se fosse o único filho. Eles chorarão amargamente, como chora um primogênito. Romanos. É só pega Romanos 8:27, ó. 29. Olha só. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, ó, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Atos, olha só que
Que vergonha que você passa, ô doutor. Como você é mentiroso, ó. Atos 1. Então, aqueles 120 irmãos ali são todos filhos de Maria? Aqueles mais de 500 irmãos que se apareceram, mais de 500 irmãos, são todos filhos de Maria? Só. Atos 1,15. Daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos. Ó. A assembleia reunida que estava de 120 pessoas. E disse, ó, são filhos de Maria? Uma mulher que pariu 500 filhos e uma mulher que pariu mais de 120 irmãos? 500 mais 120 dá quantos? E sem contar as irmãs. É meio difícil, né? Mas vamos continuar. Ia fazer um vídeo que eu fiz um estudo do nosso professor André Luiz, mas eu estou estudando esse tema. Esse tema é muito profundo, tem muita coisa a gente degustar, entendeu? É simples, pô. Mas aqui é só o básico de escritura. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, né, os católicos têm alguns argumentos para tentar derrubar essa tese do até que, né? Por exemplo, eles podem citar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que diz o seguinte, né? Isso é o apóstolo Paulo falando sobre Deus e Jesus. Porque convém que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí o católico pode dizer, quer dizer então que depois que Deus colocar os inimigos debaixo dos pés de Olha o pensamento e a flexão desse doutor agora. Presta atenção, irmãos católicos. Cristo, ele vai parar de reinar, porque aqui tem um até que, né? E a resposta apologética é muito simples. Primeiro que o até aqui, né, é aquele, né? Já é outra palavra grega, mas também é subordinada ao tempo. Esse até está indicando aqui que não haverá mais necessidade de um reino mediador, né? O objetivo vai estar realizado. Porque aqui esse texto está falando claramente da volta de Cristo, né? Onde ele vai vencer os seus inimigos. Olha só que interessante, cara. É como é um jumento, cara. É um jumento, mano. É simples. Mateus 16:18 que está falando que um reino será restaurado sob o tipete de uma igreja. Uma igreja militante, a igreja triunfante está na glória, em comunhão com a igreja militante. É simples. Esse reino não é desse mundo. A igreja, ela vem te ensinar o quê? A igreja militante, que é o corpo místico de Cristo e está em sintonia com a cabeça, com lá na glória. Esse até que colocar inimigo aos seus pés é o inimigo que Cristo já venceu na cruz. A sua paixão. Ah, mas para o doutor Juan Oliveira, como diz lá o nosso professor André, ele está refutando ele mesmo, cara. Então o reinado de Cristo acabou. Qual é o inimigo de Cristo? Quem são os inimigos da igreja? Simples. Os caras que... Esse até que é muito fraco esse argumento. Para você tentar provar alguma coisa. Porque a intenção do evangelista, São Mateus, não é falar da vida particular de Nossa Senhora. A visão é o quê? A profecia de Isaías 7,14. Eis que Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará luz. Então, para a gente saber que é o Manuel, para saber que é o verbo, que através de uma mulher virgem. Aqui vem o termo da virgindade perpétua da Theotokos, como diz aqui, ó, 70 anos atrás, o profeta Isaías já teve a revelação. Isaías, cadê? 7,14. Olha só. 700 anos antes. Ó, por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, ó. Olha só, como a gente sabemos que o verbo é Deus, através de uma virgem, de uma mulher pura. Olha só, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eu chamará Deus conosco. Então, se Maria não é virgem, meu querido, então Jesus não é o Messias. Olha só, agora você abre em Mateus. O cara foca em Mateus 25, 1,25. Sem que ele tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Ó. Sem até conhecido. Por quê? Porque não tem constituição ou intimidade de homem. Porque essa graça, esse milagre miraculoso não vem por ação de homens, feto humano.
Por isso que esse texto está falando aqui, ó, na Bíblia protestante está adulterado. Ó, sem que ele tivesse a conhecido. Ó. Ele quem? São José. São José não a conheceu. Porque não é fruto do São José. Porque se você for pegar aqui em Mateus 13, ó. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou ele assim gerou Ozo. Ozo gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Elisá. Elisá gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José. Jacó, pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Cadê a portanto geração de Abraão até Davi? Cadê a geração de São José tendo filhos com a Virgem Maria protestante? Porque vocês não têm um amor, vocês não têm um zelo pela palavra. Ó. Mateus 1:18. Eis como nasceu Jesus. Ó. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitar, porque não teve intimidade sexual. Não foi fruto de homens, mas Lucas 1:35, o Espírito Santo. Certo? Descerá sobre ti. A sombra do Altíssimo cobrirá você com sua sombra, e esse verbo, esse Emanuel, será chamado Santo de Deus. Olha só. Ó, que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Aqui você entende que o São Mateus está falando. Você entende agora Mateus 1:25. Porque ele usa a todo momento não a versão grega. Ou, não, hebraica. Ele usa a versão grega, a Septuaginta. A Bíblia LXX, a Bíblia dos 70. Os 70 rabinos que traduziu essa Bíblia. Simples entender isso. Todo momento, todo discurso, ele vai citando. Para mostrar o quê? Que Maria é toda pura. Certo? É engraçado esse é um palhaço, cara. Eu vou falar assim logo que eu tenho poucas ideias. Porque é um palhaço mesmo, pô. Amigos, e Deus vai ser tudo em todos, né? Não vai ter mais uma separação entre mundo espiritual e mundo físico. Olha o que ele fala, cara. E o checkmate para entender esse versículo está justamente no verso 28, que diz o seguinte: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitaram, para que Deus seja tudo em todos, né? Então vocês percebem que o reino mediador, essa separação... Nós percebemos aqui que você faz uma confusão, tanto da Bíblia, tanto até teologicamente, porque não explica nada, você não está refutando nada aqui, ó. Quase 3 minutos de vídeo e não refutou nada ainda. Eu já tô com 17 minutos aqui refutando você, mentindo, desmascarando essa mentira sua. Então, entre o reino de Deus e nós aqui vai terminar, e Deus vai ser tudo em todos. Então o reino de Cristo vai terminar, o reino de Cristo ele é eterno, como vai dizer aqui em Lucas. Olha como você se contradiz, ó. Lucas 1. É só. Lucas 1. Hum... 35, ó. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu reino, ó, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. É o reinado eternamente, cara. Olha só que interessante, cara. Em Daniel 7,14 fala a mesma coisa. Mas tá amplo, né? Pra gente entender, né? Até agora, nada. Não mostrou um pecado da Virgem Maria, não mostrou nada. Continuando, um outro versículo que os católicos podem usar para tentar questionar o até que lá de José, né? Dizendo que a condição subordinada ao tempo nem sempre quer dizer muita coisa, né? Eles usam Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus fala, né? Isso aqui é Jesus falando: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos, né? A resposta apologética para esse versículo é muito simples. Aqui Jesus está falando que vai estar com a igreja espiritualmente. Aqui é o Espírito Santo, meu querido. Eu subirei na nuvem e meu pai mandará o Paráclito. O Paráclito desceu onde? Na igreja. Que igreja? Que orava junto com a Virgem Maria.
Esse até aqui já se concretizou. O Espírito Santo desceu. Atos Apóstolos 2. Agora, o Espírito Santo desce sobre a igreja que é a coluna sustentáculo da verdade, que ora junto com a Virgem Maria. Até o fim dos tempos. E depois do fim dos tempos, ele vai estar com a igreja fisicamente. Então, onde Jesus estiver, nós estaremos também. Por exemplo, Cristo vai estar com a igreja espiritualmente até o fim dos tempos, ou seja, até o dia da sua volta. Quando ele voltar, olha o que acontece. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A mistura, aqui está falando da consumação, né? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente. Olha só, a confusão que esse doutor faz, cara, ele não segue uma linha de raciocínio para refutar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Uma coisa, para você refutar o dogma, você tem que refutar a tradição e o magistério. E outra coisa, para você refutar esse dogma, você tem que rasgar a escritura. E inventar uma escritura para você, porque a escritura mostra que ela é imaculada. Porque ela concebeu imaculado. É simples, pô. Essa tese de tentar provar já foi refutado pelos pais da igreja, cara. Mas infelizmente, vamos lá, né? Até agora nada. Acho que ele vai ser católico, cara. Então vamos fazer o batismo dele. Né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui depois que Jesus volta, onde o Senhor estiver, estaremos sempre com ele. Você entendeu agora? Os católicos costumam também usar o texto do Velho Testamento, né? Um texto de 2 Samuel, capítulo 6, você já citou isso aí, meu querido. Normalmente, para usar esse texto, para comentar... Uma coisa muito interessante, cara. Deus ele é maravilhoso, cara. Quando um protestante tenta degrinir Maria, ele sempre deixa brecha. Simples, pô. Vocês são igual aqui, ó. Segundo Samuel 6, vocês não acreditam. A esposa do rei Davi, Milcas, não acreditou que o Davi dançava e pulava diante da Arca da Aliança. E foi punida por isso. Porque desprezou a presença de Deus através da Arca da Aliança. Então, quem despreza o protestante? Maria está fazendo a mesma coisa que a esposa do rei Davi, Milcas. Desprezou a arca, porque a arca é prefiguração da Virgem Maria. A arca é toda pura, é toda santa. O mesmo contexto, Davi dançou, Davi pulou diante da Arca da Aliança. João Batista se regozijou com a presença da nova Arca da Aliança. Olha só a comparação do Velho Testamento e com o Novo Testamento. Vocês são fruto daquelas que negam a Arca da Aliança. Mas vamos lá, né? Eles usam a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, né? E aqui, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23... Vamos finalizar aqui, porque é muito... Não dá, pô, não tem argumento, pô, não tem contexto. Olha só, 2 Samuel, né? Vamos citar aqui para finalizar esse vídeo aqui, ó. Porque a gente tem que entender o que, cara? A Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses doutores ficarem inventando as coisas. Certo? Olha só. 1 Samuel 6, ó. 23. E Mica, filha de Saul, não teve mais filho até o dia de sua morte, ó. Olha só. O 22. E me abaixarei ainda mais, e me voltarei aos teus olhos, mas serei honrado pela escrava de que falaste. Olha só, 20 aqui, ó. Voltando Davi para abençoar a família de Milca, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se espetáculo à serva de seus servos e descobrindo-se sem pudor com qualquer um do povo. Olha só, tá repreendendo Davi, porque Davi dançava diante da Arca da Aliança. Para Milcas era uma vergonha, para Milcas era uma desonra. Um rei de Israel, o rei Davi, fazendo isso. Olha só, cara, são igual os protestantes, cara. Os protestantes, eles denigrem a imagem de Nossa Senhora. Eles denigrem Nossa Senhora. Está fazendo a mesma coisa que essa incrédula aqui.
Ah, Maria teve filhos, teve outros filhos. Eu vou esfarear o dogma da virgindade de Maria, mas até agora tá vendo navio. Olha só, foi diante do Senhor que dancei, ó. Replicou Davi, porque a palavra, o maná, o cajado de sazonador que floresceu da terra estava ali. E que no Novo Testamento, Cristo é o novo sacerdote, Cristo é o maná, e Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne. Aonde está? Mesmo jeitinho que está na Arca da Aliança. Mas vamos lá, né? Replicou Davi, diante do Senhor que me escolheu e me preferiu ao teu pai e toda a família para fazer meu chefe de seu povo, Israel. Foi diante do Senhor que dancei e me abaixarei ainda mais e me avistarei aos teus olhos. Mas serei honrado pelas escravas de que falaste. E Milca, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Acabou, ponto final, cara. Então, esse até que, acabou, pô. Não teve filhos e ponto final. De acordo com Milcas, não teve outros filhos. Porque ele morreu. É simples, cara. Milca teve filhos? Não. Esse até que, acabou. Ponto final. São José conheceu até? Ponto final. Não, cara. Porque você vê ali, a analogia ali, você não vê ali a analogia de São José. São José gerou fulano, São José gerou cicrano, a descendência de José foi tal, a descendência de São José gerou tal. Não tem, cara. E outra prova convincente, ele vai usar aqui depois Mateus 3,55, esse aqui é para outro vídeo. Mas João 19, 26, ali vemos, cara. O discípulo amado leva para sua casa. Ali vemos ele Atos Apóstolos 1,14. Ali vemos Atos Apóstolos 12. E piriri parará para outro final, cara. Esses irmãos aqui são os irmãos, são os adelfos, como lá, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão falava para Ló, Ló, não tem contento, somos irmãos, cara. Ou usou o mesmo termo, adelfo, porque São Mateus usava a Septuaginta, Cristo usava a Septuaginta, os apóstolos usavam a versão LXX, não a versão hebraica. Simples entender isso, esse contexto. Simples, ponto final. Milca teve filhos depois de sua morte? Não, ponto final. Então, significa o quê? Que Maria não teve outros filhos e José não conheceu, porque São José ele seria louco em tocar na arca, aquela que carregou o Deus vivo. Osa tocou na arca, aconteceu o quê, cara? Morreu, foi fulminado, cara. A arca é intocável, cara. Só o sacerdote que podia transportar a arca da aliança. Simples, pô. É intocável. É inviolável. Tocar na arca é morte. São José sabia disso, cara. Porque São José, ele é judeu. Ele guardava a tradição judaica. Ele conhecia tudo, cara. São José seria doido em tocar naquela que foi o sacrário vivo, cara, do Deus vivo. Aquela que o Deus vivo morou, como já diz Ezequiel 44:2, a porta fechada, a porta selada, onde Deus entrou, permaneceu, saiu, ficou selada, ficou intacta. Em João 20, versículo 19, Cristo ultrapassa aquela porta, a porta fechada, sem abrir, sem violar, cara. Ô, João, pelo amor de Deus, cara. Você não tem amor pela escritura, não. Salve Maria, aqui é a continuação dos vídeos. Talvez eu vou fazer o resto, mas pelo amor de Deus, pô. Salve Maria.